Nessa figura aqui, nós temos que encontrar 4 ângulos que estão entre o eixo X e o arco correspondente, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui, olha. Eu tenho esse ângulo, eu tenho esse outro e esse outro ângulo aqui, tá? Qual é o meu objetivo? Observar que todos eles saem daqui e percorrem a circunferência e param num determinado ponto. Então, o primeiro, ele parou aqui, ok? Vamos chamar esse ponto de ponto B. Ponto B. Aí, o arco correspondente ao ponto B é esse arco que sai do A e chega no B, esse ponto aqui. Quanto mede esse ângulo? Vamos supor que ele meça 30 graus. Tá? Aí, o que eu quero? Eu quero achar quais são os simétricos nos outros quadrantes, em relação aos outros quadrantes, certo? É isso que eu quero achar. Então, para achar o próximo, vamos supor que eu queira achar esse aqui, que eu vou chamar de ponto C. Ele está no segundo quadrante. E eu quero saber qual é a medida do arco que sai do A e chega no C. Tá vendo que é um arco bem grande, gente? É um arco bem grande. Portanto, se ele é bem grande, vocês concordam que ele é mais do que 90 graus? Né? Ele é mais do que 90 graus, mas é menos que 180. Quanto a menos? Né? Porque ele não chegou a 180. 180 graus está aqui, olha. Ele não chegou a 180 graus. Então, nós temos que descobrir quanto mede esse arco que sai daqui e faz todo esse caminho e chega aqui no C. Tá vendo? É um arco bem grande. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que ele é maior do que 90 graus. Ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, eu quero saber qual é a medida desse arco, tá? Do arco que sai do A, ó, o arco que vai do A até o B, ele mede 30 graus. E do A até o C, ele vai medir quanto? Para a gente fazer esse cálculo, é só a gente considerar o ângulo que corresponde a esse que falta para chegar aqui no 180. Esse ângulo que falta para chegar aqui no 180, pessoal, você vai fazer o quê? Imagina que você vai dobrar esta figura aqui nesse eixo. Ao dobrar essa figura, esse ponto C não vai cair em cima do B? E ao cair em cima do B, essa linha vai ser aqui igualzinha. Portanto, este ângulo aqui tem a mesma medida que 30 graus. Então, aqui é um ângulo de 30 graus. Portanto, quantos graus faltam para chegar em 180? 30. Então, para fazer essa conta, basta fazer 180 menos 30 graus. Então, esse é um arco de 150 graus. Então, aqui onde está o ponto C, é um arco de 150 graus, certo? Então, é o que falta para chegar em 180. Então, esse cálculo aqui é só fazer 180 menos 30 graus. O que eu quero que vocês entendam é que esses 4 ângulos que eu marquei aqui, todos eles medem 30 graus. E por que medem 30 graus? Vamos supor que você vai rebater, vai dobrar aqui em cima do eixo X. Ao dobrar em cima do eixo X, esse ponto aqui vai cair em cima do B, tá? Vai cair em cima do B. E ao cair em cima do B, essa linha também fica em cima dessa, provando então que este também é um ângulo de 30 graus. E esse aqui? Esse aqui não tem nem necessidade de você fazer uma dobra, tá? É só você lembrar quando a gente estudou ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, este ângulo aqui, olha, esse azulzinho, essa linha azul com o eixo X é oposto pelo vértice com o eixo X e essa linha alaranjada. Portanto, também é um ângulo de 30 graus, tá?
Então, nós temos aí os ângulos de 30 graus marcados nessa figura. E aí, o que eu estou querendo? Eu quero agora descobrir quanto mede esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D. E aqui o ponto é o arco AD. Esse arco AD mede quanto? Ele sai do A, dá essa volta toda e chega aqui. Tá vendo que ele passou do 180? Pessoal, a nossa referência é esse arco aqui, ó, esse de 30 graus. 180 a gente conhece, então ele passou quanto do 180? 30. Então, esse arco AD é só fazer 180 mais 30 graus. E 180 mais 30 dá 210 graus, tá? Então, aqui você vai calcular como? O C vai ser 180 mais 30 graus. Por que mais? Porque passou do 180, tá? A referência é sempre o ângulo formado com o eixo X. Vamos para o outro. Então, sai do A, dá essa volta todinha e chegou aqui. A referência é o 30, tá? Se ele tivesse chegado aqui, a gente saberia que ele teria percorrido 360 graus. Mas ele não chegou a 360. Faltou um pouco, né? Faltou quanto para chegar em 360? Faltou quanto? A referência é esse 30. Então, nesse ponto E, você vai calcular 360 menos o que faltou para chegar em 360, 30 graus. Então, esse arco AE, ele mede 330 graus.